Páscoa, do Pêssego, da festa das que você até cabanas. perguntou da Igreja Católica mudar algumas coisas. Não, mas eu lembrei, né, questão de quais as festas que hoje a gente comemora que tem embasamento bíblico, que é reconhecido por a Páscoa, o Natal, como é visto perante né, a história bíblica, como você enxerga a questão do Halloween, do Carnaval. Então, a própria Páscoa hoje, né? Com coelho e tudo mais. Isso. Então vamos por etapas. Em primeiro lugar, existe uma certa cultura teológica popular que a cruz inaugurou o tempo da graça. Então, se eu colocasse mais ou menos aqui a Bíblia como se fosse a cruz, da cruz para frente é Novo Testamento, é a graça. Da cruz para trás é a lei. Sim. E muitas pessoas até, como a gente começou a conversa lá atrás, falam assim, eu não preciso de lei, porque agora eu vivo no tempo da graça, Deus é amor, né? Vivo no tempo da graça. Eu discordo disso por algumas razões. Em primeiro lugar, como Moisés foi salvo? Se você falar que Moisés foi salvo pela lei... Pela fé. Ele foi, exatamente, né? porque lá você foi em Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e todos foram salvos pela fé. Sim. Então Moisés não foi salvo pela lei. Porque se Moisés fosse salvo pela lei, a lei poderia salvar, não precisava Jesus vir morrer na cruz do Calvário. Sim. O fato da lei não poder salvar ordenou que Cristo viesse. Então Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, os companheiros de Daniel, Elias... nenhum dos grandes santos e mulheres também santas do Antigo Testamento, eu poderia falar de Ruth, Noemi, Esther e outras mais, nenhum desses foi salvo pela lei. Eles foram salvos pela graça mediante a fé. Então, já começa a ter um problema aqui. Se os do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé e os do Novo Testamento são igualmente salvos pela graça mediante a fé, onde está esse negócio de tempo da lei e tempo da graça? Segunda pergunta, se os que viveram na dispensação do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé, por que aqui Deus pediu para guardarem os mandamentos e aqui Deus isenta de guardar os 10 mandamentos? Não faz sentido isso, parece que Deus mudou de opinião gratuitamente. Sim. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, para justificar essa era da graça, nós temos a tendência a pejorar as leis do Antigo Testamento, a lei de sacrifício. Leemos os textos de Paulo numa conotação que eu acho que Paulo não quis dar, quando fala dos cordeiros e tudo mais, fala o seguinte, aquela lei era má, aquela lei... Gente, a lei de Moisés, você está sendo da lei de Moisés, aquela lei dos cordeiros e de tudo mais, foi Deus que deu, não foi de autoria de Moisés. Então o que eu tenho que separar é o seguinte, existe a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, e a lei cerimonial igualmente de Deus. Os 10 mandamentos mostram o meu pecado, mas a lei cerimonial mostra a solução para o meu pecado, que ela mostra o cordeiro morto. Então a única diferença, e eu estou entrando no tema das festas, do cristão que vive pós-cruz e do servo de Deus que vivia antes da cruz, é a seguinte, os hebreus sacrificavam cordeiros no santuário como uma cerimônia para significar o Messias que haveria de vir. Sim. E nós, com a Santa Ceia, com o batismo, nós participamos de uma cerimônia para representar o Messias que veio e voltará. Sim. Então, ou seja, eu participo da Santa Ceia, que é uma cerimônia, uma lei cerimonial. Santa Ceia é uma lei cerimonial. Eu participo da Santa Ceia, dessa lei cerimonial, com o mesmo espírito que Abraão fazia um sacrifício de um cordeiro. A única diferença é o vértice. Abraão matava o cordeiro para mostrar a Isaac o Messias que haveria de vir. Eu tomo a Santa Ceia para mostrar às pessoas o Messias que já veio e voltará. Por isso que ele falou, participem desse... Toda vez que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciai a volta do Senhor, até que a morte do Senhor, até que ele venha. Só isto. Então é apenas uma questão de vértice. A partir disto, por isso que nós hoje não sacrificamos mais cordeiros e não temos aquelas festas judaicas que foram dadas no Antigo Testamento. Nós temos outras cerimônias, o batismo, a Santa Ceia, tá certo? Agora vamos colocar no calendário. Que festas nós poderíamos participar ou não? Qual a diferença do Halloween, Carnaval, para Páscoa e Natal, que eu defendi uma participação moderada para até participar para o evangelismo? Sim. A pergunta é o seguinte, a Páscoa é uma distorção da verdadeira Páscoa. O Natal
é uma distorção do verdadeiro Natal. Existe um sentido. Então existe um sentido bíblico a ser resgatado. O Carnaval e o Halloween não é distorção de nada. É uma criação. É uma criação satânica. Então não há o que resgatar. A diferença para mim é muito nítida. A Páscoa, eu tenho que resgatar o verdadeiro significado da Páscoa. O Natal, eu tenho que resgatar o verdadeiro significado do Natal. Então, em que pese a Páscoa ter um invólucro pagão e o Natal também, eu vou, com sabedoria espiritual, tirar o invólucro pagão de ambas as festas para recuperar o verdadeiro sentido do nascimento e da morte de Jesus. Com relação ao Halloween e ao Carnaval, não há o que ser resgatado. O Carnaval começou com as festas de Baco, o deus do vinho. Daí vem a palavra bacanal. E até foi uma coisa triste, tanto com o Carnaval como com o Halloween. Aqui foi muito triste. Aqui a igreja tentou cristianizar coisas pagãs para não perder o público pagão. Aonde você disse? No Carnaval e no Halloween. Olha o sentido contrário. A Páscoa e o Natal eram cristãos e foram paganizados. Outra foi invertido. O outro era pagão que foi cristianizado. O sinônimo não é igual. Mas o Carnaval foi cristianizado? Foi. De que maneira? Vou explicar. Lembra que eu falei que a Roma cristianizada cuidaria em mudar os tempos e a lei? Sim, sim. Você já notou que o Carnaval, cada época do ano, cai numa data diferente? Você já se perguntou o porquê? Não. É porque o Carnaval, pasmem, faz parte do calendário eclesiástico da igreja. Ele é atrelado à Semana Santa. O que tem a ver uma coisa com a outra? Na época que a igreja tomou o poder, e aí realmente é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Até o que eu falo, eu sempre piso em ovos. A sua pergunta ela é mais profunda do que uma resposta simples possa dar. Até que ponto eu posso ir sem negar a minha fé, a minha identidade? Porque, por um lado, não posso ser esquisito, separado do mundo. Por outro lado, não posso me mundanizar. A gente tem que ter uma ajuda espiritual para saber o divisor d'águas. Para você não se vender em prol da popularidade, ou dos likes, ou dos views. Então, vamos lá. A igreja tinha muitos pagãos que assustaram, que agora o mundo virou cristão, não por conversão, mas por um decreto imperial. As religiões pagãs continuaram existindo, mas elas ganharam cada vez menos espaço público. Imagine só, você estava seguindo uma religião pagã. Você estava na Basílica, que nessa época a Basílica era apenas um templo pagão. Constantino agora se converteu, se tornou cristão, e ele obriga que a igreja, que a Basílica que você frequenta se torne agora uma igreja cristã. E Basílica agora tem todo sentido. É uma igreja cristã grandona. Ou você aceita isso, você vai perder pontos com o imperador. Como muitos se vendiam, muitos se tornavam cristãos assim, não por convenção, perdão, não por conversão, mas por conveniência. Existe uma diferença entre vir a Cristo por conversão ou por conveniência. Muitos vieram, mas vieram trazendo essas práticas. E aí o diabo ganhou um ponto em relação ao povo de Deus. Por isso que quando eu falo dessas mudanças aqui, eu não estou atacando a igreja A ou B, irmãos. Esse crime da junção do cristianismo com Roma é um crime do meu povo, do povo cristão. Eu tenho que chorar por isto. Eu não posso agora, de dentro da minha igreja, começar a atacar outras igrejas, porque quando um pastor rouba o dízimo, quando uma igreja, a igreja católica sanciona um paganismo, ao invés de ficar apontando o dedo, eu tenho que chorar, porque é o cristianismo. É o argumento que muito ateu está tendo do outro lado para falar que o cristianismo não presta. Daniel, no capítulo 9, que você pode ler em casa, ele não ficou apontando os pecados de Israel, ele se identificou com o Israel pecador. Daniel era um homem santo. Ele falou, Senhor, nós temos pecado. Então eu peço a Deus perdão pelos pecados do cristianismo, que eu faço parte desse cristianismo, sabe? E infelizmente com dor no meu coração, com dor no coração de Cristo, porque o cristianismo é a igreja, é a esposa do Cordeiro, segundo o Apocalipse, o cristianismo juntou. Então o cristianismo começou a se vender e começou a pagar um preço. Já que os pagãos estão vindo, as festas dão muito dinheiro. E o dinheiro virava quermesse e dinheiro para as igrejas. Não vamos parar com isso. Vamos cristianizar a festa pagã. Então vamos fazer o seguinte.
No carnaval, tanto é que há várias teorias dos etimólogos a respeito da origem da palavra carnaval. Uma delas, não a única, diz que carnaval vem de carnavale, o que vale é a carne, carnavalis em latim. Outros dão outras etimologias, mas o que vale é soltar realmente tudo que você quer. Então a igreja colocou o seguinte: não, você pode pecar à vontade no carnaval. Só que é o seguinte, acabou o carnaval, aí vem o sábado, interessante, tem até o sábado de aleluia, porque em homenagem a Saturno, tem uma história da mitologia greco-romana aí. Aí 40 dias depois do carnaval, você vai ter a Semana Santa. E durante esses 40 dias depois do carnaval, você vai ter que se penitenciar pelo que você fez no pelo carnaval. que você fez no carnaval. Ai. E para você obter o perdão, você tem que ter uma indulgência dada pela igreja. Uma indulgência, assim, é uma forma de domínio da religião sobre as mentes, que lá na época do século XVI se tornou uma coisa vendida mesmo, a ponto que as pessoas podiam comprar indulgência, perdão, de um pecado que ele nem cometeu. Olha, é o seguinte, eu tô tentando não encher a cara de cachaça, mas eu sei que eu vou encher, então me vende já por antecipação uma aqui, pra cachaça que eu vou beber lá. Me vende um perdão por antecipação da menina que eu vou pegar ali na frente. Que é aquela questão do perdão, né? Já que Deus perdoa sempre, então eu peco de manhã, peço perdão à tarde. Pego de noite, peço perdão no outro dia. E com isso a igreja manipulava. Aí depois do carnaval tinha a quaresma, representando os 40 dias que Jesus passou no deserto. Aí você tem o domingo de cinzas. Lembra-te que és pó e ao pó te tornar. E depois, quarta-feira de cinzas. Quarta-feira né? de cinzas, desculpe. E aí vem justamente a Semana Santa. Então, e a Semana Santa que é o solstício de primavera. Então ele pega a Semana Santa, conta 40 dias antes, é o carnaval, que vai dar sempre numa quarta-feira. Por isso que o carnaval todo ano cai em datas diferentes, mas sempre segunda, terça e quarta, dia 4 de cinza. Sempre assim. Então atrelaram o carnaval, a festa de Baco, ao calendário eclesiástico como uma maneira de ter as pessoas ali. O Halloween foi algo semelhante. É o do carnaval ainda. E para alguém que chega e fala assim, olha, mas no carnaval, tudo bem, é festa, o povo que vai liberar a carne, mas eu não vou. Eu vou só me vestir de borboleta colorida e vou botar uma música alegre, jogar um confete aqui em casa. Onde estaria o bom tempo? Eu diria para essa pessoa assim, você consegue fazer um show de humor num funeral? Então. Tem como ser um stand-up num funeral? Tem como você ir de vestido de noiva para um lugar cheio de lama? Fala assim, não, vem cá, mas eu não estou me lameando. Aqui é um lugar, sabe aqueles... até em São Paulo fizeram uma vez aqueles circuitos qual é o motivo que essa festa está havendo por um motivo. Exatamente. E outra, essa questão... Você está compactuando com aquilo. Exatamente, você está endossando. Então, tem acho que é Survival, eu esqueci o nome que dá. É um programa aqui em São Paulo que o pessoal sai, coloca na lama, mergulha, sobe, de esporte radical. Eles fazem uma coisa, o pessoal sai todo sujo. Imagina você com vestido de noiva. Eu fiz esse negócio já. Eu esqueci o nome. Você já fez? Você faz umas coisas radicais assim? Não, eu queria mais, mas sou mais parado nesse sentido. Eu fazia, eu parei e agora falei, chega. Mas você imagina, só para comparar a questão de eu tô no carnaval vestido de borboleta, né? Tá. Você está ali nesse... Não eu, gente, alguém. Eu vestido de borboleta, esse é um negócio muito esquisito. Eu de borboleta. E eu de Pierrot, para ficar mais tranquilo. Aí o que acontece? Imagina você com seu vestido de noiva, nesse radical. É óbvio, ululante, que você vai sair com seu vestido sujo de lama. Não, gente, mas eu não vou participar, não, só vou ficar lá de vestido. Vai sair com vestido, um rally. Não, só vou ver os carros passando, eu tô com meu vestido de noiva branquinho. Vai sujar. Então esse é o primeiro ponto. Vou só assistir na televisão o desfile. Exatamente. O Rebolation. Né? Segundo, vamos falar sério. Jesus no Pai Nosso falou o seguinte, não nos deixeis cair em tentação. Essa frase, essa tradução em português, ela não está muito precisa, Karina. No original grego do Novo Testamento, a expressão não nos deixeis cair em tentação está literalmente assim. Porque lendo em português, pode dar duas conotações. Não nos deixeis cair em tentação. Quando eu estiver sendo tentado, que eu não caia. Não nos deixeis cair em tentação. Mas não é assim que está no grego. No grego está assim... Não permita que eu vá para a tentação. É como diz em inglês, para ser tentado. É como se diz em inglês, and lead us not into temptation. Não me meta dentro da tentação. Ou em espanhol, não nos metas en la tentación.
Não nos metas em la tentação. Assim que é a tradução melhor. Não nos deixe, não busqueis. Não busque a tentação. Então, veja bem, eu acho que a minha fidelidade com relação a Laura não está em eu assistir um filme pornô e resistir uma garota de corpo escultural que vai me fazer uma cantada logo depois do filme para ir com ela para cama. Não é assim que eu vou provar a minha fidelidade com a Laura. Eu vou provar minha fidelidade com a Laura nem me colocando numa situação que eu possa ser tentado. Sim. Que é aí que o diabo toma. Você tá entendendo? É nem me colocando em situação dessa. Agora, é o seguinte, quando você tá ali vendo aquelas coisas, primeiro, você não tá pregando coisa nenhuma. É bem diferente da situação da Páscoa. Segundo, que imagem você está dando para as crianças, para os jovens? Se papai pode, se mamãe pode, por que eu não posso também? Tá certo? Então isso vale para o carnaval e vale também para o Halloween. O Halloween, pasmem, já que eu falei da questão católica, o Halloween já veio por um batismo de um paganismo feito por protestantes. Especialmente nos Estados Unidos, os puritanos, muitos que eram descendentes dos puritanos, de Nariz Azul, de Massachusetts. Tinha a questão da caça às bruxas e resolveram dar uma cristianização. Ou seja, aquilo que o catolicismo fez com o carnaval, o protestantismo norte-americano fez com o Halloween, que era o Dia dos Mortos. Que era o Dia dos Mortos. Você sabe que o Dia dos Mortos ele começa por causa do Dia de Todos os Santos. Na Igreja Católica você tinha um dia, que cada dia tem um santo do dia, mas havia mais santos do que dias no calendário. Então a Igreja Católica colocou o dia... Juntou no dia 2 de novembro, sempre é o dia de Todos os Santos, para a gente pegar aqueles que a gente não conseguiu. E como os santos são pessoas que já morreram, acabou também ficando o dia de finados. Então aproveitar para homenagear também os finados. Aí, no protestantismo americano, começou a virar uma piadinha, uma brincadeira e tudo mais, o Dia dos Mortos, que é o Halloween, que é nessa época que vem. Agora, veja bem, a Bíblia fala, não consulteis os mortos. Jesus falou bem claro quando o povo hebreu estava entrando na Terra Prometida. Não haverá entre vocês pessoas que façam o filho passar pelo fogo, nem necromante, nem quem consulte os mortos. Não haverá isso. Mas eu não estou consultando, só estou brincando. Aí entra aquele lance que você falou do beijo. Não se deparar, não procurar imagens do que se refere à morte. E ali está tudo ali. Você está invocando a morte o tempo todo. Você tá entendendo? Você tá evocando a morte. Pra mim isso é tão claro. E é tão absurdo. E outras, são coisas que vamos tirar da brincadeira e vamos colocar na vida real. Então, eu falei, gente, você imagina? Eu falo, as pessoas veem uma pessoa caída num acidente de carro, estraçalhada no chão, morta de sangue, ficam chocadas, falam, nossa, que horror. Imagine se fosse alguém familiar ver naquela situação. E daí brinca com isso? Se ensanguenta naturalmente, se fere, se... Quando morre alguém, a pessoa fica em choque, fica, poxa, faleceu tal pessoa. E daí você vai brincar com isso? Na sua casa, você vai transformar aquilo numa mansão mal assombrada? E posso dar uma fonte não bíblica de alguém muito sábio que falou contra essas coisas, ou coisas que poderiam virar isso? Muito antes de existir Halloween, ou Carnaval, existiu um homem chamado Sócrates. E Sócrates, você sabe, Sócrates não deixou nada escrito. O que a gente tem escrito de Sócrates vieram de seus discípulos, especialmente Platão. E tem os diálogos de Sócrates que Platão escreve. E um dos diálogos de Sócrates orienta os seus discípulos contra a poesia. E antes que alguém fique assim, puxa vida, então não posso ler Clarice Lispector, nem Machado de Assis, nem Cora Coralina. Não. Quando Sócrates falou da poesia, ele falou justamente do mal que a poesia fazia em desvirtuar os sentimentos reais, trocando-os por sentimentos artificiais. Olha a sabedoria de um cara que viveu há pelo menos 2.300 anos, 2.400 anos quase. Eu falo, o diabo é marqueteiro, né? Exatamente. Ele tem uma técnica de marketing ali que parece, mas as crianças se divertem tanto. Acharam tão legal aquele fantasminha passando, elas se riram tanto, que mal há nisso. Mal há nisso. Então, o Sócrates falava o seguinte, vocês já viram o Adimanto, que ele fala com os discípulos dele, né? Que a gente, quando vai ouvir um poeta declamando um elogio a Homero, quando ele bate no peito e solta um grito, você já viu como a gente chora, como a gente emociona, como a gente ri, bate palma para aquela cena. E quando você sai daquela cena e vê alguém chorando perto, a gente que chorou no teatro, diante da cena comovente, ali
fica completamente frio. Sócrates já alertava isso lá atrás. E o que eu vejo? Muitas vezes as pessoas pegam isso aí e pensam, é só uma brincadeirinha infantil. As crianças começam a pegar a verdade. Olha, isso que eu estou falando não é coisa da minha cabeça não, porque eu não sou pai, eu não tenho moral para falar do ponto de vista de criação. Se for falar de filho, eu que tenho que fazer pergunta para você, porque você é mãe. Mas eu sou um professor, eu sou um educador, e eu leio muito o que os educadores falam de criação. Não é coincidência o número cada vez mais elevado de feminicídios e de jovens praticando loucuras as mais diferentes. Há poucos dias atrás, aconteceu, em algum lugar do Brasil, que não vou falar onde, um menino que matou os 2 irmãozinhos. Um de 3 anos, o outro parece que tinha 1 aninho de idade. A mãe saiu para o supermercado, deixou ele cuidando dos 2, ele matou os 2. Matou por quê? Porque eram filhos do padrasto. E o padrasto largou a mãe dele, ele falou, para vingar do meu padrasto, eu matei os 2 irmãos dele para livrar a minha mãe do sofrimento. E quando a polícia pegou a mãe dele, meu filho, tem essa cena. Você matou os seus irmãos e matei, ela dá um grito assim. E ele não demonstrou nada de arrependimento. Essas cenas estão tornando cada vez maiores. Por que tem um monte de rapaz aí matando mulher? Não é porque agora está mais à clara e antigamente era mais escondido. Existem estudos que mostram que o problema do feminicídio não é só uma questão que agora nós estamos sabendo e antigamente nós não sabíamos. Estão aumentando os casos de feminicídio. E por que estão aumentando? Por causa de uma criação de crianças que estão sendo criadas sem cercas, sem nãos, sem regras, com muita violência na cabeça. Ora, ele cresce assistindo Velozes e Furiosos. Quando ele pega o carro do pai e faz a mesma loucura no condomínio e mata uma pessoa, você acha que ele se inspirou em quem? Você tá entendendo? Ele tá amando aqueles joguinhos lá de computador. Eu fui numa casa de violência. De um casal, que a criança tinha 7 anos ou 6, uma caixa desse tamanho só de armas de brinquedo, mas uma caixa imensa. Depois ele vai fazer... E essa criança tem a caixa... E o pai achando o máximo. Achando o máximo e geralmente, sem querer julgar, porque são raros os casos que não são como eu vou descrever, é uma criança que não aprendeu a ouvir um não. Porque é mais fácil, Karina. Vamos supor, o menino tá lá enchendo a paciência, você dá o celular e ele cala. Eu não tô... Porque dialogar com uma criança e explicar a frustração para ela dá muito trabalho. Nós temos um casal de amigos que é especialista em educação de crianças e a mãe estava contando que uma vez ela levou as filhinhas gêmeas e levou o filhinho mais velho e levou a filha de uma amiga para um shopping. E na hora lá de vir pro shopping, comprou um monte de coisa, doce, mas na hora de ir embora os dois queriam um brinquedo também. Ela falou, não, agora não vamos dar brinquedo, porque esse já... mas os dois vieram, então ela falou, vamos trabalhar essa frustração? Ela falou que foram 2 horas conversando no carro para explicar para os dois porque não podia comprar brinquedo. Ela falou assim, eu estava cansada, eu passei o dia inteirinho com eles. A minha vontade era comprar, dar R$20, um brinquedinho para cada um, dar para eles, e eu ficar feliz no carro de volta, não ia ter aquela ladainha no meu ouvido. Foi muito mais trabalhoso trabalhar com eles a frustração, mas eu preferi isso, sabe por quê? Porque lá na frente... Porque na frente, aí o que é que acontece? Esse menino vai crescendo com o pai não querendo gastar as 2 horas, dando tudo que ele quer. Quando ele cresce, que vai namorar uma menina, que a menina fala não, ele não é acostumado a ouvir não. Ele vai lá e mata, dá um tapa nela, bata, faz, depois e ele já tá com toda essa violência na cabeça. Isso é muito sério. Eu achei interessante também, eu não assisti ainda, e pelo spoiler que alguns deram, eu não quero assistir também. Round 6. Eu não assisti. Algumas pessoas nas redes sociais até pediram, Rodrigo, dá o seu depoimento sobre o Round 6. Você sabe, a gente que está na internet, o pessoal também te pede, né? Karina, o que você acha disso aqui? Eles querem que você dê palpite de tudo. É de política, a ética e tudo mais. Aí eu até iria assistir, para poder ver, mas aí depois, por 2 pessoas que assistiram, eu já decidi que não vou assistir. Mas uma pessoa que eu conheço também estava falando que ela estava numa pracinha com crianças ali, 8, 10 anos, e os meninos brincando, batatinha, tem uma brincadeira que você falaram? Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. E ela ouviu e falou assim, onde é que vocês aprenderam isso aí? No Round 6. Mas o pai de vocês sabe que vocês assistem Round 6? Minha mãe não liga porque eu assisto. Meu irmão estava assistindo lá em casa, eu assisti também. Minha mãe nem perguntou. E você? Eu assisti com minha mãe, ela estava lá no sofá assistindo, eu deitei do lado dela e fiquei assistindo junto. Sendo que tem uma tarde do tamanho lá,
para maiores de 18 anos. Então, meus queridos, sabem, eu acho interessante, eu até peço muito encarecidamente, como professor, não terceirize a educação do seu filho. Porque eu estou cansado, sem querer julgar nenhum pai, nem mãe. Por favor, não quero fazer isso. Não fique magoado ou ofendido com o que eu vou dizer, Karina. Mas eu estou cansado, às vezes, de ter pais que passam 16 anos estragando o filho, depois consegue meu telefone e pede desesperadamente para eu ligar para o filho dele para resolver em 15 minutos o que ele gastou 16 anos estragando. Não posso fazer milagre. Você entendeu? Ou você tem a coragem de preparar o seu filho para o céu e isso demanda tempo, ou então faça um favor para a humanidade. Não engravide, nem engravide ninguém. É uma responsabilidade muito grande. E Deus vai cobrar isto. Ele vai cobrar, Karina, ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar.